Literatura de cordel, imagens do sertão, aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel para você. E dessa vez nós vamos ler aqui o cordel de número 264, de um total de 1000 romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão. Com esse romance, pessoal, nós vamos atender a seguidora Maria Pinheiro. A seguidora Maria Pinheiro nos pediu um romance, Padre Cícero, Santo do Juazeiro, do autor Manuel da Almeida Filho. Nós encontramos este romance e vamos ler agora para vocês. Eu particularmente sou muito fã do autor Manuel da Almeida Filho, assim como do autor Minelvino Francisco da Silva, autor do João Acabamundo e a Serpente Negra. São dois autores incríveis aí da literatura de cordel. E esse romance aqui, Padre Cícero, Santo do Juazeiro, é do autor Manuel da Almeida Filho. Mas antes eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que você procure aí o botão inscrever-se e deixe-nos aí a sua inscrição, é muito importante. Ative as notificações para que você seja avisado toda vez que nós gravarmos um novo romance de cordel, o sininho do YouTube. E também deixe o seu like, o like é muito importante, porque quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo aqui é bom e aí ele recomenda esse vídeo para mais e mais pessoas. Por isso é muito importante aí o seu like. Então vamos ler aqui do autor Manuel da Almeida Filho, atendendo ao pedido da seguidora Maria Pinheiro, o romance Padre Cícero, o Santo do Juazeiro, do autor Manuel da Almeida Filho. A fé transporta montanhas, são palavras de Jesus, Salvador da humanidade, que veio trazer a luz aos cegos de consciência que o puseram na cruz. Provando o valor da fé, Jesus mesmo demonstrou quando curava o enfermo, entre os muitos que salvou, dizia: levanta e anda, a tua fé te curou. Assim foi plantada a fé entre judeus e pagãos, mostrando que os sacrifícios de Cristo não foram vãos, ficando até hoje como a bandeira dos cristãos. Foi assim que o padre Cícero, entre sábios e matutos, semeou a fé de Cristo naqueles corações brutos, semente que bem regada ainda hoje dá frutos. Cícero Romão Batista era um menino pacato, filho de um comerciante que residia no Crato, nascido em 44 do outro século transado. Estudou na Paraíba, fez o curso secundário no colégio em Cajazeiras, rezando pelo rosário do velho padre Robim, um virtuoso vigário. Assim voltou para o Crato, dias depois de cursado, porém no surto de cólera, seu velho pai foi ceifado. Ele teve uma visão, viu o pai ressuscitado. Não abandone os estudos, na visão o pai lhe disse. Ele com 18 anos, já não era meninice, só ficou contrariado por não haver mais quem visse. Só com 2 anos depois, num esforço temerário, conseguiu ser incluído no curso do seminário, entre os alunos gratuitos para ordenar-se vigário. Na prainha em Fortaleza, onde Cícero estudava, segundo os superiores, ele não se confessava, tinha ideias confusas, só na razão confiava. Disseram que ele era mau aluno em teologia, era mais preocupado com as coisas da magia, como as ciências ocultas, cabala e astrologia. Não deixou de ter visões no seu retiro profundo, numa delas contam que ele viu no quadro ao fundo a hora em que estava sendo deposto Pedro II. Por isso ele esteve até, para não ser ordenado, de sair do seminário, também foi ameaçado, porém mesmo perseguido, ele não foi desligado. Só a 30 de novembro de 70 consagrou-se, contra o voto do reitor, Cícero Romão tornou-se sacerdote, com as ordens para a luta encaminhou-se. Contava 26 anos na sua consagração, talvez pelos precedentes ou pela perseguição, não lhe deram uma igreja para cumprir a missão. De volta, chegando em Crato, sem saber qual o seu fim, para ganhar o sustento, foi lecionar latim numa escola de um colega, sem pensar em tempo ruim. Mas o padre da cidade mandou, sem dar louvores, para a capelinha de Nossa Senhora das Dores, com 3 léguas de distância, um lugar triste sem flores.
Com poucas casas de barro, um local quase deserto, para a espera das boiadas, ali era o ponto certo, como também os tropeiros arranjavam-se por perto. Foi aonde ele chegou, ouvindo o urro dos bois, com a mãe e as irmãs e uma criada depois, às 11 do mês de abril do ano 72. Esse povoado foi transformado em juazeiro e Cícero transformou-se em amigo e conselheiro de todos os sofredores, era um pastor verdadeiro. Vivia de donativos e gêneros ofertados pelos cabúlocos romeiros, que eram mais bem arranjados, recebia dos que tinham e dava aos flagelados. Recebendo mais ofertas, sempre do bom e do melhor, distribuía com os pobres tudo da parte maior, para si e para os seus, ficava com a menor. A miséria era tremenda, sem comida e sem trabalho, porém ele para os pobres era sempre um quebra-galho, pois auxiliava a todos com pão, conselho, agasalho. Ensinava que fugissem todos do uso moderno, mas aqueles mais rebeldes, afastados do eterno, ameaçava com pragas e castigos do inferno. Assim pouco a pouco foi, dominando aquela gente, transformando o mal em bom, fazendo do ateu crente, consolando a alma aflita, curando o corpo doente. E continuava tendo cada dia mais visões com mistérios assombrosos que lhe davam soluções para resolver os dramas daquelas povoações. Pelo menos diz ter visto o coração eucarístico à porta com os 12 apóstolos, trazendo um recado crístico que, para compreendê-lo, só com um sentido místico. Era que se a humanidade, a vida não reformasse, Deus acabaria o mundo, não tinha quem evitasse, e pediu ao padre Cícero para que dela cuidasse. O que ditavam as visões, nos sermões ele falava, a multidão submissa, tudo acreditava, porque o que ele dizia cedo ou tarde se passava. Recebidas das visões, ditou várias profecias, que depois de confirmadas, com anos, meses e dias, em busca de mais verdade, aumentavam as romarias. Sempre todo fim de ano, já nos dias derradeiros, iam visitar o padre as centenas de romeiros, para ouvirem as profecias e os conselhos verdadeiros. Falando do novo ano, perguntavam se chovia, o padre no seu sermão a todos satisfazia, e tudo o que ele afirmava sempre acontecia. Cada um sempre trazia um caso particular para o padre resolver, vezes antes de contar, ele dava a solução sem a pessoa falar. Tinha pessoa que às vezes, porque tinha um inimigo, queria fazer vingança sem se lembrar do perigo, o padre ficava bravo e o botava de castigo. Contam que certa vez por motivo de um cavalo, brigou com o seu vizinho, findando por odiá-lo, por isso foi pedir para o sacerdote cegá-lo. Para cumprir seu intento, foi a pé pela estrada, quando chegou com 3 léguas, viu uma casa caiada, nisso o mundo escureceu, cegou e não viu mais nada. Com pouco ouviu uma voz, como que do seu vizinho, dizendo que tem amigo, ele disse: estou sozinho, vinha bom e fiquei cego, não vejo mais o caminho. A voz lhe respondeu: vamos, que eu lhe servirei de guia, se vai para o Juazeiro, tem a minha companhia, lá você ficará bom, com fé na Virgem Maria. Quem falou lhe deu a mão e foi logo caminhando, nesse instante ele sentiu como que ia flutuando, porque não sentia a terra por onde estava pisando. Não soube contar o tempo, mas calculou uma hora, quando a voz disse: chegamos, fique aqui que eu vou embora. Ele ainda perguntou: o que vou fazer agora? Outra voz disse: se ajoelhe, que eu preciso confessá-lo, confesse tudo o que fez, para Jesus perdoá-lo. Ele ajoelhou-se pensando no vizinho e no cavalo. Perguntou: onde é que estou? Respondeu a voz mais dura. Na frente do padre Cícero, não vinha à minha procura para fazer um pedido, não tinha feito uma jura. O homem disse chorando: ó quanto sou pecador, meu padrinho me perdoe, por Jesus o Salvador, e contou tudo o que fez aos pés do seu confessor. O padre, ouvindo-o, disse: por mim está perdoado, mas por Jesus Cristo pode fazê-lo ficar. O padre, ouvindo, disse: por mim está perdoado, mas só Jesus Cristo pode fazê-lo ficar curado. Se você tiver fé nele, ficará recuperado. Vou dar-lhe uma penitência, fique aqui naquele altar, ajoelhado rezando para Deus lhe perdoar. Fique pedindo, até a vista voltar.
Quando sair, me procure para de mim receber os conselhos necessários que necessita aprender, por onde eu vou lhe ensinar a regra do bom viver. O pobre ficou de joelhos em completa comunhão, rezando e pedindo a Deus para os seus crimes perdão. Transportado pela prece, viu cintilar um clarão. Abrindo os olhos foi vendo no altar iluminado Nossa Senhora das Dores e Jesus crucificado. Uma voz disse: está salvo, pela fé foste curado. 10 horas eram passadas, tempo que ele não sentiu, com o corpo entorpecido, foi se levantar, caiu, porém alguém levantou, era um vigário, ele viu. Que ele perguntou ainda: quer me fazer um pedido? Ele disse: Deus me livre, agora estou convencido que quem com o ferro fere, com o mesmo ferro é ferido. O padre disse: meu filho, Jesus é contra a vingança, quer que o pecador se torne igual a uma criança, pelo amor, pela virtude, pela fé, pela esperança. Siga para a sua casa, abrande o seu coração, lá abrace o seu vizinho, ofereça o seu perdão, e com todos os demais, viva em paz, em união. O homem, quase assombrado, sem saber se definir, perguntou ao padre Cícero: diga antes de eu sair, como foi que o senhor soube o que eu vinha lhe pedir? O padre lhe respondeu: foi Deus que me fez assim, eu leio a pessoa humana, quer seja bondosa ou ruim, quando mesmo em pensamento se dirigir para mim. O homem voltou pensando que sacerdote era aquele, sem entender o porquê daquele mistério dele, que para ler a pessoa bastava ela pensar nele. Assim era o padre Cícero, curava endemoniados, vários tipos de moléstias, mudos, cegos, aleijados, bastava só terem fé, voltavam recuperados. Pregava a religião, ensinando o bom caminho, tratava bem seus romeiros, com amor, zelo e carinho, era por isso que todos o clamavam meu padrinho. Fatos chamados milagres, milhares foram passados, porém por falta de espaço, aqui não serão contados, vamos contar outros que precisam ser relatados. Enquanto aumentava a fama do padre do Juazeiro, cresciam as romarias vindas do Brasil inteiro, gente em busca de milagres vinha até do estrangeiro. Também crescia a política, a inveja, a ambição dos que nada construíam em prol da população, e por isso em Juazeiro houve uma revolução. Primeiro, contra os milagres, a igreja se levanta por causa de uma beata que aos romeiros encanta, é Maria de Araújo, chamada de quase santa. Propalavam que a devota, na hora em que comungava, a hóstia na sua boca em sangue se transformava, também as chagas de Cristo o seu corpo apresentava. Isso fez com que o bispo criasse uma comissão para examinar os fatos. Depois da investigação minuciosa, a igreja não deu a aprovação. Dessa vez o padre Cícero as suas ordens perdeu, foi suspenso pelo bispo, o povo se enfureceu contra as ordens do prelado, mas o padre obedeceu. A ordem foi para que saísse no mesmo instante das terras de Juazeiro para viver bem distante, pois eu estava sem rebanho daquela hora por diante. Foi mandado um sacerdote nessa mesma ocasião para substituí-lo, porém a população, revoltada com o fato, fez a maior confusão. Quase ninguém ia à missa, o padre era hostilizado, pois quando falava mal do que tinha se passado, tocando no padre Cícero, pelo povo era vaiado. A ponto de haver conflito, onde morreu até gente defendendo o padre Cícero no fanatismo doente, sem saber que praticava uma ação inconsciente. Enquanto isso, o padre Cícero continuava rezando, cercado dos seus romeiros, a todos aconselhando contra os atos violentos como estavam se passando. Assim passou muito tempo, essa situação tensa, aumentando as romarias, engrossando as desavenças, enquanto o padre esperava o perdão por recompensa. Pensando ser perdoado, certo dia resolveu ir a Roma e lá pedir perdão para o crime seu, porém o santo pontífice nem sequer o recebeu. Voltou triste, muito triste, por não ter sido atendido, mas chegando em Juazeiro foi muito bem recebido, por legiões de romeiros, solenamente aplaudido. Apesar de prometer, conforme vinha fazendo, ao seu bispo obediência, continuou recebendo os seus queridos romeiros, a todos satisfazendo.
Recebia donativos dos romeiros que podiam, em contrapartida a outros que nada tendo pediam. Os mais ricos ofertavam, os mais pobres recebiam. Certa feita, uma garota, criada muito mimosa, na casa do padre Cícero, numa tarde cor-de-rosa, conta que viu uma cena importante e curiosa. Viu chegar um fazendeiro que parecia um doutor, conduzindo uma mochila. Quando saudou o pastor, disse: tome meu padrinho, eu trouxe para o senhor. Foi embora o fazendeiro, o padre também saiu, a garota curiosa foi à mochila e abriu, quase que dava um desmaio quando o conteúdo viu. O padre no mesmo instante numa porta apareceu, uma pobre chegou pedindo, o padre um braço moveu, olhando para o pedinte, pegou a mochila e deu. Saindo pobre a garota, deu um verdadeiro estouro, correu, disse: meu padrinho, o senhor deu um tesouro, aquela mochila tinha mais de 3 quilos de ouro. O padre falou zangado, com a cara meio feia: cala esta boca, menina, está merecendo peia, quem foi que te autorizou reparar na vida alheia? São muitos fatos assim, trazidos do Juazeiro, mostrando que o padre Cícero, para servir a um romeiro, dava o que tinha na hora em mantimento ou dinheiro. Mesmo assim enriquecia com as oferendas dadas, recebia até fazendas com escrituras passadas, diversas propriedades também lhe foram ofertadas. Em vista disso se via por muita gente cercado, foi visto pelos políticos e por eles convidado a entrar para a política, ser prefeito ou deputado. Nesse tempo começou entre Crato e Juazeiro uma batalha política por um plano verdadeiro para que fosse o segundo desmembrado do primeiro. Nessa luta o Juazeiro, por uma lei do Estado, com festa e muita alegria, foi do Crato desligado, quando foi o padre Cícero o prefeito nomeado. Porém fervia a política, queimando barba e cabelo, atingindo o presidente, coronel Franco Rabelo, acusado em Juazeiro de trançar um desmantelo. E pelos juazeirenses acusado de tramar a anulação da lei que veio emancipar o Juazeiro do Crato para o desprestigiar. O presidente Rabelo não gostou da acusação, os boatos começaram a correr pelo sertão, de boca em boca fervendo, cheirando a revolução. O povo do Juazeiro, quando soube da notícia, alarmado preparou-se para enfrentar a polícia, em defesa da cidade, temendo qualquer serviço. Romeiros de toda parte chegavam ao batalhão, armados de espingardas, bacamarte e mosquetão, rifle, pistola, revólver, foice, punhal e facão. Por Flávio Bartolomeu, a tropa era comandada ao redor do Juazeiro, uma vala foi cavada, com 6 metros de largura, 3 de fundo e barricada. Gente para o Juazeiro veio da Baixa e da Serra, a população armada, a cidade em pé de guerra, para matar ou morrer, defendendo a sua terra. Por Trincheira, mãe das dores, a vala foi batizada, a população em peso, muito bem organizada, todos por um por todos, era a frase anunciada. Romeiros e mais romeiros em jagunços transformados, passavam dias em dias nessa vala entrincheirados, como feras acuadas à espera dos soldados. Até que os praças vieram, começou a brincadeira, quando atacaram a cidade, caíram na ratoeira, logo no primeiro avanço foi a maior bagaceira. Os soldados avançando, só as balas recebiam, uns agarrados aos outros, como mangaba caíam, morrendo sem saber como, quem atirava não viam. No meio do tiroteio, como loucos atiravam, por ordem do comandante, toda a cidade cercavam, porém caíam varados todos os que avançavam. Muitos afoitos corriam para furar a barreira, recebiam tantas balas quando iam na carreira, que caíam todos mortos bem no centro da trincheira. Mas o comandante, vendo a tremenda mortandade, recuou a sua tropa, deixando mais da metade, saiu desmoralizado e não tomou a cidade. Entre os romeiros não houve um que ficasse ferido, só foram enterrar os mortos, fazendo o dever cumprido, e ficaram entrincheirados, cada qual mais prevenido. Dias depois, novamente, outro ataque receberam, como da primeira vez, os que avançaram morreram, os outros, vendo a desgraça, deixaram a luta e correram.
Os romeiros dessa vez abandonaram a defesa, saíram em perseguição com destino à fortaleza. Nas cidades que passaram deixaram a maior surpresa, porque nesses municípios o comércio saquearam, das casas comerciais muito dinheiro levaram, assim com diversos dias em Fortaleza chegaram. Viajando pelo trem entraram na capital, porém já havia sido por uma lei federal decretada a intervenção no governo estadual. O general Setembrino, interventor do estado, fez a paz com os romeiros, como estava autorizado, que voltaram ao Juazeiro, ficou tudo sossegado. Agora, sem ameaças, o Juazeiro passava a viver a sua vida, o padre continuava a fazer para o seu povo tudo quanto precisava. Chegavam de toda parte romeiros ao Juazeiro para receber conselhos daquele bom conselheiro que mostrava para todos o caminho verdadeiro. Na chegada dos doentes, as curas se sucediam, em busca de novas curas, as romarias cresciam, porque as boas notícias de mundo afora corriam. Entre os doentes chegavam muitos endemoniados, até de 200 léguas, em cavalos amarrados, recebendo os exorcismos, voltavam todos curados. Enquanto o tempo passava, corria no mundo inteiro a fama do padre Cícero como santo e milagreiro. Os romeiros o chamavam o santo do Juazeiro. Até 34 foi aplaudido e criticado quando começou a dizer que o seu tempo era chegado, para uma longa viagem estava sendo chamado. Dizia com trito voo para o juiz dos juízes, no céu rezarei por todos, para que sejam felizes, abandonando a descrença, a meta dos infelizes. Assim falava aos romeiros, desde quando adoeceu, tomou diversos remédios, porém o mal não cedeu. A 20 do mês de julho de 34 morreu. Sepultado na igreja, aquele corpo cristão, bem no pé do altar-mor, foi enterrado o caixão, borrifado com as lágrimas da imensa população. Depois da morte do padre, aumentaram as romarias, visitando a sepultura, chegam por todas as vias, no Juazeiro não faltam visitas todos os dias. Promessas e mais promessas são feitas e atendidas, depois os romeiros vão, com as pagas prometidas, resgatar suas contas ao sacerdote devidas. Em novembro todo ano, no dia 2 em finados, milhares de caminhões com romeiros são chegados, aviões, carros e ônibus também chegam carregados. Várias estátuas do padre enfeitam toda a cidade, porém agora em 70 houve grande novidade, quando o Juazeiro viu a maior festividade. Foi a 30 de novembro feita a comemoração, quando o padre completou 100 anos de ordenação, tornando-se o sacerdote do grande povo cristão. Pelos padres e o prefeito, a festa foi preparada com várias bandas de música, a cidade engalanada, na matriz por 15 padres, missa solene cantada. Um desfile de estudantes houve na ocasião, as ruas embandeiradas para a comemoração, um jogo de futebol no estádio Romeirão. Mais de 20 mil pessoas encheram toda a cidade, com mais 100 mil que residem na municipalidade, visitavam as atrações da grande festividade. A casa do padre Cícero, o verdadeiro casarão, transformada no museu como ponto de atração, sempre de portas abertas, exposta à visitação. Lá estão todas as coisas que serviram ao Padre Santo, o quarto bem arrumado, tem quadros por todo canto, os objetos zelados, o que se torna um encanto. Na cama, sobre os lençóis, são colocados presentes em dinheiro ou objetos, conforme as posses dos crentes, quando as promessas são pagas pelos que foram doentes. Tem a Casa dos Milagres, onde estão representados muitos milagres de curas em quadros armazenados, atribuídos ao padre pelos que foram curados. Na Igreja do Socorro, deixados pelo devoto, e na Capela do Horto, há centenas de ex-votos, provando a fé dos romeiros, às vezes até com fotos. Para o grande brilhantismo, como uma maior atração, a prefeitura local custeou a construção de uma obra que chamou de todo mundo a atenção. Foi construída uma estátua, um verdadeiro portento, mede 26 metros, esse belo monumento, posto no Morro do Horto, apontando ao firmamento.
A estátua representa o Santo do Juazeiro, quase do mesmo tamanho do monumento primeiro, que é o Cristo Redentor, posto no Rio de Janeiro. O prefeito inaugurou o marco do centenário, um obelisco lembrando, quando tornou-se vigário, Cícero Romão Batista para honrar o santuário. Passou toda a sua vida defendendo os sofredores, vencendo as perseguições, dobrando os perseguidores, tendo sempre como arma Nossa Senhora das Dores. A festa foi a maior já vista no Juazeiro, apesar de muitas outras que enchem o ano inteiro. Essa foi a que empolgou do Brasil ao estrangeiro. Ao redor de muitas léguas a estátua é avistada, com fogos e orações, é pelo povo saudada, para logo depois ser no pedestal visitada. Em Juazeiro não faltam turistas e viajantes que chegam todos os dias das cidades mais distantes. O povo da terra vive à custa dos visitantes. O comércio tem no padre verdadeira confiança, várias casas têm seu nome como um fio de esperança, onde são os objetos vendidos como lembrança. Assim continua o padre com os seus ideais vivos, Juazeiro recebendo todos os dias donativos pelas mãos dos que recebem os fatores positivos. É somente o padre Cícero de todos os milagreiros, quem não morreu e nem morre pela mão dos embusteiros, porque vive para sempre no coração dos homeiros. A fé traz para o cristão luz, caridade e amor, mantém uma chama acesa entre Deus e o pecador. Isso foi sempre o roteiro do Santo do Juazeiro, a fé no seu Criador.